Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM. Aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total. E eu gosto, vocês sabem, meus amigos, de não ficar presa a dogmas nem a formatos. E o Candomblé Total, a gente tem estudado reformulações e formas de trazer informações para vocês dentro do nosso programa aqui na emissora, que é especializada, né, nas artes, mas nas artes do candomblé, da umbanda, da mesa branca, de todos os motes e ritos e linhas da espiritualidade. E eu sou uma pessoa muito ativa, muito ligada nas coisas, até porque minha formação em jornalismo traz isso. E eu, como uma pessoa também, como curiosa que sou, como pesquisadora, como praticante do candomblé da nação Queto, e que tenho conhecimento por questões da minha família, de ter acompanhado desde criança também a nação Angola, e depois eu já confirmada na nação Queto como EQUED e acompanhando algumas casas, alguns amigos, enfim. Eu venho trazendo sempre informações, não só eu gosto de me atualizar e trazer coisas que não fiquem presas àquele determinado formato, porque o que acontece? Alguns dogmas, alguns segredos, a gente não pode explicitar exatamente. Então a gente tem que passar um pouco por cima, porque justamente todos os ritos, as ritualísticas, as religiões têm seus segredos. Isso desde o catolicismo até o mais ortodoxo dos sacerdotes, né? Então a gente tem muito do segredo, mas a beleza também do que pode ser exposto. Dito isso, o Candomblé Total foi um programa que eu recebi com muita honra, herança do Babalorixá Baruqueci de Guarulhos. Ele tem a casa dele lá, e por questões particulares, e depois de algum tempo que ele começou o programa aqui com o pai Ronald Ed de Umbanda, né? O Ronald é de Umbanda e é dirigente aqui da rádio. Por algumas questões, o Baruqueci pediu que eu substituí por alguns meses, porque ele teve um problema familiar e precisou viajar. Isso no final de 2017. Depois ele retornou por um breve período e depois ele não continuou mais por razões particulares. Isso já em 2018. Então eu venho tocando o programa desde 2018, 18, 19, 20, 21. Nós já estamos aí caminhando para 4 anos no mês de outubro. Finalzinho de outubro, início de novembro, a gente já está caminhando aí para 4 anos. Então, nesse período, a gente abordou muitos assuntos, muitas coisas,
Eu acho que muita coisa curiosa, porque, como eu disse, eu não me prendo só aos rituais, as ritualísticas todas. Eu procuro trazer informações que, sim, vão ser de grande valia para quem acompanha o candomblé. E o candomblé total, nova geração ou um novo aprendizado vem por aí. Enquanto isso, nós já vamos aí introduzindo novidades aqui no programa e isso é muito importante. De saída, eu gostaria de deixar os nossos contatos para que você envie sugestões. Agradeço demais os comentários, a sua maioria esmagadora aí, muito elogiosos à minha pessoa, ao nosso trabalho, à Rádio Sensorial, que nos dá esse espaço também. Gislaine Vicente, @07, @gmail.com, Gislaine Vicente 07, @gmail.com é o nosso e-mail. Pela página da Sensorial você também fala conosco, assim como o Facebook, que tem um Messenger, e lá tem a minha página, Gislaine Araújo, entre parênteses, na mesma página tem Gislaine Vicente, que eu uso os meus 2 sobrenomes, porque eu tenho homônimos também, né? E além disso, a gente tem também o WhatsApp 11 97754 7604. 11 97754 7604. Pelo Messenger, como eu disse, vocês podem falar com a gente também pelo Instagram, gislaine.vicente9, gislar96 e excesso só de alegria by Gisa Vicente. Porque eu também tenho uma outra situação de trabalho, que é como comentarista de carnaval. Eu sou também pesquisadora especializada nesse tema, que a gente também já abordou aqui no programa, falando de orixá, de vários sambas enredos de escola de samba, que estão muito ligados até ao candomblé e que trazem esse assunto nos seus carnavais. Já já nós voltamos com mais aqui no Candomblé Total. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, e um assunto que me foi jogado no colo, entre aspas, me chamou muita atenção. As pessoas falam, eu vejo sinais de algumas coisas. Eu entendo algumas coisas sim como sinais para que a gente possa abordar. E eu estava procurando um assunto que eu pudesse utilizar como mote aqui para o nosso programa. E uma coisa que eu achei muito legal, e eu sou uma pessoa que sou muito intuitiva com algumas coisas, e isso eu trago para minha vida. E como EQUED, eu tenho, lógico que a gente tem uma coisa mais apurada, no sentido assim, os médiuns, eles veem as coisas, eles ouvem, e nós somos auxiliares, né, que temos essa função de auxiliar, né, tanto os donos dos terreiros como os médiuns de modo geral. A gente tem alguma parte mais aguçada. E no meu caso, a minha intuição é muito forte. Quando eu não sigo, eu costumo quebrar minha cara, em vários sentidos. Às vezes até literais, né? Porque você vê uma coisa e você acaba não seguindo. E por uma situação de um lado ou outro, você acaba percebendo que você deveria ter seguido aquela sua intuição. E a minha é muito apurada. E calhou que eu estava assistindo um canal que eu gosto muito de documentários, e eu já sabia da estreia desse documentário,
de um compositor muito inteligente, muito importante para nós, que somos adeptos das religiões afrodescendentes, porque ele sempre abordou com muita propriedade nas obras dele musicais, como compositor, essas religiões, essas formas de vida, porque são estilos de vida. Quando você escolhe também uma religião, você aborda e você passa a ter um estilo de vida, que é o Paulo César Pinheiro. Ele ficou muito tempo conhecido como o marido da Clara Nunes, depois viúvo da excelente cantora e intérprete que era Clara Nunes, falecida em 2 de abril de 1983. Eu era muito menina, mas eu me lembro porque a obra dela sempre nos foi muito importante, principalmente para a gente nascido muitos no final da década de 70, e que até esse início de 80 e a década de 70, e mesmo quando nós nem sonhávamos em nascer na década de 60, ela já trazia, mas principalmente uma mensagem no início da década de 70, em 74, ela gravou um disco muito importante chamado Alvorecer, e traziam 2 músicas nas faixas, né? Essas faixas Nana Yana Nayana, Nanana Nanayana. É um nome complicadinho, mas falando de Nanã, que é o meu orixá, primeiro, inclusive, Saluba, minha mãe, mas ela trazia essa cantiga. E outras que sempre faziam menção aos orixás. E o Paulo César Pinheiro, nessa época já casado com ela, tinha essa verve e fazia um sem número de músicas trazendo essas temáticas. Anos depois, já em 83, como eu disse antes, ela faleceu e ele, já compositor consagrado, continuou fazendo as suas músicas. E como eu disse, eu estava zapeando um canal de documentários e apareceu um documentário falando da vida de Paulo César Pinheiro. Eu não sei se é o mesmo documentário que tempos atrás passou na TV aberta, na TV Cultura, aqui de São Paulo. E eu não sei se é o mesmo documentário que eu assisti nesse canal, chamado Canal Curta, que tem várias operadoras de TV a cabo. Eu não sei se é o mesmo documentário. Mas assim que eu vi que ele trouxe essa temática, ele explicou toda a trajetória dele de vida nas composições, porque ele é um cara ligado a isso. Apesar dele não ter religião, ele é um cara espiritualista, porque ele vem de família que vem de Umbanda, de Mesa Branca, e ele gosta da temática do candomblé, e a própria Clara Nunes, quando era viva, ele fez muita coisa para ela e fez para outros intérpretes da MPB muito importantes, Alcione, João Nogueira. Nem todos eram adeptos, mas todos, ou uma boa parte da MPB ou do samba, trazia esse DNA de africanidade, ou de, né, desse sangue negro, essa coisa que é uma cultura que é vasta, apesar de todos os pesares, do sofrimento todo, de tudo que já se viveu, já se falou, a exaustão, em enredo de escola de samba, em livro, em palestra, e no dia a dia, que a gente vivencia até hoje, esse legado cultural para o bem e para o mal, né, para as coisas boas e outras nem tanto. Paulo César Pinheiro é um literato, é um intelectual. E eu vou dizer para vocês já, aqui mesmo, na Sensorial FM. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça!
Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, aqui no Candomblé Total, trazendo um pouco mais dessa temática um pouco mais esmiuçada, Candomblé Total e suas vertentes. Fique ligado que logo, logo teremos mudanças, teremos coisas boas e muitas coisas que vão agregar aqui mais para a sua cultura, não só do Candomblé, mas a sua cultura geral, que é muito importante, porque a cultura ela não se singulariza apenas de você saber as cantigas e danças e rezas, não. O candomblé ele tem uma cultura geral muito grande, muito vasta, e é isso que a gente gosta de trazer para os nossos ouvintes. E Paulo César Pinheiro, como eu dizia, esmiuçou muito bem todas as vertentes que ele explorou nas letras da sua obra. Ele mesmo, acho que é a questão de 1 ou 2 anos, ele gravou um EP, né, várias faixas, falando dessa espiritualidade que ele tem. E isso eu já havia visto, ou já havia constatado, como eu disse, quando ele fazia as músicas lá atrás, já hoje finada Clara Nunes, depois finado João Nogueira, Alcione, enfim, Maria Bethânia, que ele também já fez algumas coisas. Então, é um compositor que tem essa carta na manga. Ele sabe como explorar. Como o Roque Ferreira, que é um compositor baiano, e outros. Alguns até que já se foram. Dos mais famosos aos mais modestos, mas sempre pessoas que tiveram obras muito importantes para esse legado cultural africano, de africanidade e de posição que a gente precisa colocar. E o Paulo César, ele participou também, isso faz parte das minhas pesquisas também, de um livro da editora Leia, que era uma coletânea, também tem o do João Nogueira, e tem mais um, eu não lembro se é do Toquinho que eu tenho, e tem vários outros autores. Histórias das Minhas Canções, Paulo César Pinheiro. E ele conta todo esse legado. É um livro muito gostoso de ler e eu uso também nas minhas pesquisas. Quando eu preciso, quando eu vou atrás de alguma coisa que eu tenho que fundamentar. E isso não é de hoje não, é uma coleção que é de 2010, mas vale a pena você procurar. Porque no caso dele, ele esmiuça cada composição. Então, ele traz coisas que às vezes você pensa que isso é bobagem, é coisa de compositor. Não, isso é também uma coisa interessante para a gente que é espiritualizado, porque partindo da premissa que ele é uma pessoa que não frequenta nada, mas que ele sente isso muito forte, que ele consegue sentar e escrever uma poesia falando de um orixá, falando de uma entidade, falando de um sentimento coletivo, é muito importante. Nós traduzimos isso dentro do candomblé, com as nossas rezas, orim, adura, com as cantigas, com os rituais, com as obrigações, com as oferendas todas. Porém, quando você traz isso romantizado ou decantado por um compositor que sente isso, mas não sabe o que é legal também de você entender.
quando você traz uma africanidade que é genuína, que não é doutrinada, que não é doutrinária, que não é familiar. Eu digo isso quando a gente busca isso dentro do santo. É muito genuíno. Isso é uma coisa bruta, mas é um diamante que vale a pena você lapidar, porque isso vem de maneira muito natural. É difícil de explicar, mas é fácil de entender. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso, aqui no Candomblé Total e suas vertentes. Já, já. Voltando, meus amigos, aqui no Candomblé Total, trazendo um pouco mais dessa temática um pouco mais esmiuçada, Candomblé Total e suas vertentes. Fique ligado que logo, logo teremos mudanças, teremos coisas boas e muitas coisas que vão agregar aqui mais para a sua cultura, não só do Candomblé, mas a sua cultura geral, que é muito importante, porque a cultura ela não se singulariza apenas de você saber as cantigas e danças e rezas. Não. O Candomblé ele tem uma cultura geral muito grande, muito vasta. E é isso que a gente gosta de trazer para os nossos ouvintes. E Paulo César Pinheiro, como eu dizia, esmiuçou muito bem todas as vertentes que ele explorou nas letras da sua obra. Ele mesmo, acho que é a questão de 1 ou 2 anos, ele gravou um EP, né, várias faixas, falando dessa espiritualidade que ele tem. E isso eu já havia visto, ou já havia constatado, como eu disse, quando ele fazia as músicas lá atrás, já hoje finada Clara Nunes, depois finado João Nogueira, Alcione, enfim, Maria Bethânia, que ele também já fez algumas coisas. Então, é um compositor que tem essa carta na manga. Ele sabe como explorar, como o Roque Ferreira, que é um compositor baiano, e outros, alguns até que já se foram, dos mais famosos aos mais modestos, mas sempre pessoas que tiveram obras muito importantes para esse legado cultural africano, de africanidade e de posição que a gente precisa colocar. E o Paulo César, ele participou também, isso faz parte das minhas pesquisas também, de um livro da editora Leia, que era uma coletânea, também tem o do João Nogueira, e tem mais um, eu não lembro se é do Toquinho que eu tenho. E tem vários outros autores. Histórias das Minhas Canções, Paulo César Pinheiro. E ele conta todo esse legado. É um livro muito gostoso de ler e eu uso também nas minhas pesquisas. Quando eu preciso, quando eu vou atrás de alguma coisa que eu tenho que fundamentar. E isso não é de hoje não, é uma coleção que é de 2010, mas vale a pena você procurar, porque no caso dele, ele esmiuça cada composição. Então ele traz coisas que às vezes você pensa que isso é bobagem, é coisa de compositor. Não, isso é também uma coisa interessante para a gente que é espiritualizado, porque partindo da premissa que ele é uma pessoa que não frequenta nada, mas que ele sente isso muito forte, que ele consegue sentar e escrever uma poesia falando de um orixá, falando de uma entidade, falando de um sentimento coletivo, é muito importante.
Nós traduzimos isso dentro do candomblé, com as nossas rezas, orim, a dura, com as cantigas, com os rituais, com as obrigações, com as oferendas todas. Porém, quando você traz isso romantizado ou decantado por um compositor que sente isso, mas não sabe o que é legal também de você entender. Quando você traz uma africanidade que é genuína, que não é doutrinada, que não é doutrinária, que não é familiar. Eu digo isso quando a gente busca isso dentro do santo. É muito genuíno. Isso é uma coisa bruta, mas é um diamante que vale a pena você lapidar. Porque isso vem de maneira muito natural. É difícil de explicar, mas é fácil de entender. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Aqui, no Candomblé Total e suas vertentes. Já, já. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Candomblé Total, e tudo que permeia esse assunto a gente traz aqui para você de uma forma diferente, saindo da mesmice que a gente vê por aí. E para encerrar, eu queria ratificar, e dentro desse pensamento que a gente trouxe de hoje sobre o Paulo César Pinheiro, um adepto da pensata, das temáticas afrodescendentes e africanas e das religiões dentro da MPB, dentro do samba, dentro do que a gente tem como cultura musical. É um cara que vale a pena você conhecer, se você não teve oportunidade de ver nenhum material dele, veja, vá atrás. Hoje as pessoas pesquisam muito na internet, mas tem os livros, procure nos sebos. Quem gosta de CD, LP, vale a pena ouvir aquele ruidinho da gravação, porque traz o momento que foi feito. Não é tão remasterizado, mas aquele som muito limpo, né? Então você percebe a coisa da década, daquele momento que foi gravado. Pegue as composições dele, esmiúce, porque ele fala de toda a temática africana e muitas composições, Mãe África, Guerreira, e muitas, a boa parte na voz da saudosa Clara Nunes. Canto das Três Raças, que é de uma melodia belíssima. Eu não sei se o violão da introdução é dele, mas é um primor que você vale a pena buscar aí no sebo, na internet, enfim, aonde for, ouça, porque é maravilhosa essa composição e ela traz muito naquela voz emocionada da Clara Nunes, que foi talvez nessa idade contemporânea desses últimos 50 anos aí, que apesar de toda a controvérsia, que tem a biografia dela também, da Clara Nunes, mas de toda essa controvérsia, ela levantou o pano, né, para as religiões afro-brasileiras, e daquela década em diante
Hoje você vê muitas mulheres de turbante, é uma temática que incentiva não só a luta das mulheres fora dos terreiros, também de candomblé, mas a gente vê uma força muito grande, muito maior. E os pioneiros, lá as mães de santo, lá atrás da Tia Ciata, que começaram também ali traçar um legado em cima das escolas de samba, que eram sim e são até hoje quilombos de resistência. Então o candomblé é resistência. Quem é candomblecista tem que ser persistente. Tem diferenças de casas, porém a temática e o cerne, o meio grosso é único, né? Então, todo mundo procura trazer a espiritualidade para fora para poder atravessar a vida com mais vigor, com mais alento, com mais força, com mais energia e vitalidade. Então, conheça também o trabalho desse compositor que ajuda a conhecer um pouco do candomblé também. Isso você partindo pela área cultural, não só estrutural, não só da temática religiosa. É interessante que a gente tenha uma cultura plural, para que depois a gente não fique apenas com cabresto, você apenas tendo informações já pasteurizadas ou já deglutidas para você. Faça o seu espírito crítico, faça a sua crítica dentro do que você conhece, mas tenha parcimônia, tenha muita clareza do que você deve aprender para que você seja amanhã, depois, um ebome, né, que é o chamado irmão mais velho, passando essas coisas sem preconceito. Não vou dizer que não tenham diferenças nos lugares e nos locais. Eu, como pesquisadora, também já conheci muitos e muitos terreiros, muitos e muitos aglomerados, muitos dirigentes, zeladores e zeladoras de santo e de tudo mais. Então a gente sabe que tem diferenças, tem posturas que são diferenciadas também, são muito peculiares, mas o grosso que se deve dizer é que o povo negro, os candomblecistas e os espiritualistas e os espíritas, de modo geral, de matrizes africanas, os religiosos todos, tenham vez e voz dentro desse território chamado Brasil. Eu vou ficando por aqui, agradeço muitíssimo a sua companhia. Entre em contato para a gente conversar. Vamos trocar ideias. Gislaine Vicente aqui na Sensorial FM, em mais um Candomblé Total. Até a próxima, meus amigos. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.